Meus irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus. Amém. Boa noite para os irmãos que estão em casa também, os amigos que estão nos acompanhando, cultuando com a gente. Nós queremos, nessa noite, continuar a olhar a vida de José. E agora nós vamos para o capítulo de número 42. Tem sido de maneira intercalada com todas as outras pregações aqui. Nós temos visto um pouco melhor a história que é de Jacó, na verdade, que é do pai, mas que tem como um certo protagonismo José no Egito. História muito famosa, história conhecida. Se você quiser conhecer um pouco melhor, eu encorajo vocês para que leiam, a partir do capítulo 37 de Gênesis. Leia toda a Bíblia, mas assim, de maneira mais particular, Gênesis capítulo 37. E se você quiser também um auxílio, dentre estes, você pode também olhar no nosso canal no YouTube. Você pode vasculhar aí, você vai encontrar as outras pregações sobre a história de José, desde o capítulo 37 até o capítulo 42, né? Depois dessa, obviamente. Então vamos ler, é um texto longo, como se trata de uma narrativa, a gente vai ler os 24 primeiros versículos, numa parte final, nós completaremos essa história até o versículo número 38, muito embora o nosso foco ficará até o capítulo número 35. Digamos que os versículos 36 ao 38 é uma deixa já pegando o capítulo 43, certo? Então, nosso exercício vai ser esse aqui. Vamos fazer de forma alternada, tá bom? Vamos lá. Então, até o versículo de número 24. Diz assim: Sabedor Jacó de que havia mantimento no Egito, disse a seus filhos: Por que estáis aí a olhar uns para os outros? Então desceram 10 dos irmãos de José para comprar cereal do Egito. Entre os que iam, pois, para lá, foram também os filhos de Israel, porque havia fome na terra de Canaã. Vendo José a seus irmãos, reconheceu-os, porém não se deu a conhecer, e lhes falou asperamente, e lhes perguntou: De onde vindes? Responderam: Da terra de Canaã, para comprar mantimento. Então se lembrou José dos sonhos que tivera a respeito deles, e lhes disse: Vós sois espiões, e viestes para ver os pontos fracos da terra. Somos todos filhos de um mesmo homem, somos homens honestos, os teus servos não são espiões. Eles disseram: Nós, teus servos, somos 12 irmãos, filhos de um homem na terra de Canaã. O mais novo está hoje com nosso pai, outro já não existe. Nisto sereis provados. Pela vida de Faraó, daqui não saireis sem que primeiro venha o vosso irmão mais novo. E os meteu juntos em prisão 3 dias. Se sois homens honestos, fique detido um de vós na casa da vossa prisão. Vós outros ide, levai cereal para suprir a fome das vossas casas.
Então disseram uns aos outros: na verdade somos culpados, no tocante a nosso irmão, pois lhe vimos a angústia da alma, quando nos rogava, e não lhe acudimos, por isso nos vem esta ansiedade. Eles, porém, não sabiam que José os entendia, porque lhes falava por intérprete. Até aí, por enquanto, vamos orar? Meu Deus amado, nós queremos te dar graças, louvores, te bendizer por tua palavra, pelo teu povo que está reunido aqui nessa noite, para os irmãos que estão em seus lares, os amigos que estão nos acompanhando. Humildemente nós te pedimos, Pai, que o falar, o falar da nossa boca, o meditar do nosso coração, sejam agradáveis na tua presença, que essa palavra, ó Pai, encontre ouvidos abertos para aquilo que o Espírito diz à igreja, que encontre corações, ó Pai, quebrantados. Faz o que te apraz, Senhor Deus. O Senhor é livre, o teu Espírito sopra onde quer, e talvez teu Espírito sopre nessa noite, poderosamente. Nós cremos no teu poder, cremos no poder da tua palavra. Nos ajuda, Pai, nessa exposição. Ajuda o teu povo, para que qualquer coisa que possa vir a roubar a nossa atenção, não nos roube essa palavra, Pai, para que essa semente caia em solo fértil, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos, o crime compensa? O crime compensa? Parece que compensa. A gente sabe que não, mas parece que compensa, não é? Quando nós olhamos a impunidade, por exemplo, políticos que mandam e desmandam e usam de privilégios para um enriquecimento ilícito ou para adquirir riquezas e um poder. Parece que o crime compensa quando nós olhamos empresários enriquecendo cada vez mais à base de uma sonegação de impostos, enquanto você se mata todos os meses para pagar os seus impostos. É um Deus nos acuda. Parece que o crime compensa, porque o meu colega de trabalho ou o meu colega da escola ou da universidade, a gente sabe que ele não estuda nada. Ele fica filando, colando o tempo todo, mas ele tira nota boa. Por outro lado, aquele que se esforça tanto, que estuda e que passa madrugada estudando, parece que só se dá mal. Parece que o crime compensa, porque o meu irmão mais novo, ou outro irmão, ele é muito malandro. Eu não estou falando particularmente não, viu? Embora eu tenha alguns. Mas parece que eles são aqueles que mais desagradam papai e mamãe e são os mais privilegiados aqui em casa. O crime compensa? Não. Quando olhamos para o outro, para a atitude do outro, nós dizemos de maneira cabal: o crime não compensa. Podemos dizer, o crime compensa pela impunidade, mas nós bem sabemos, à luz da lei do Senhor, que o crime não compensa. Se o crime não compensa, então como tem sido a nossa atitude? Será que por trás de um discurso assim, que a gente diz, o crime não compensa, acabamos por pensar, parece que o crime compensa. Porque me parece que quando eu peco, me parece que quando eu falho, não vem a justiça divina e a ira divina não se manifesta dos céus. E eu faço uma coisa ali e outra ali. Parece que eu posso enganar lá em casa ou no trabalho e eu não sou recompensado da mesma forma. Parece que o crime compensa. Será que o crime compensa? Nós sabemos que o crime não compensa. E na história de hoje, nesse capítulo 42, a gente vai ver isso de maneira muito clara, que o crime não compensa. Estamos aqui vendo a história de José, que foi vendido pelos seus irmãos. 2 décadas se passaram e agora estes irmãos se encontram com José. Ou melhor, Deus marca o encontro com eles, mas tudo com um propósito muito santo e predeterminado pelo Senhor
para tratar os corações. Eu queria, nessa noite, que a gente visse em resumo, que Deus trata nossos erros com surpreendente graça. Deus trata os nossos erros com uma surpreendente graça e requer de nós arrependimento genuíno. Deus nos trata com uma surpreendente graça e requer de nós um arrependimento genuíno. Eu quero ver isso em 3 partes. A primeira delas diz assim, que mudanças precisam de tempo, mas Deus conduz todo o processo de transformação. Mudança precisa de tempo, não é verdade? Mas Deus conduz todo o processo de transformação. Depois eu vou olhar com vocês que os erros são confrontados para o nosso bem, para que o caráter possa ser forjado. Então, os nossos erros são confrontados, graças a Deus. E, por fim, eu quero ver com vocês que a graça alcança pecadores arrependidos de forma surpreendente. Vamos ver, meus irmãos? Com fé. Vamos ver um primeiro ponto aqui, que Deus fala aos nossos corações. Mudanças precisam de tempo, mas é Deus que conduz todo esse processo de transformação. Veja, nós estamos falando da história de José. O pano de fundo do capítulo 42 começa no capítulo 41, que por sua vez vai lá para o capítulo número 37, quando o irmão é vendido de maneira injusta, cai nas mãos de Potifar, lá no Egito, pela direção do Senhor, ele cai na casa de Potifar, é um homem justo, é um jovem na época, um jovem íntegro, um jovem justo, ele acaba sendo acusado injustamente pela mulher de Potifar, cai na prisão, passam 2 anos na prisão, e depois de uma intervenção divina, ele consegue revelar sonhos, recebe um dom de Deus. Ele é lembrado quando Faraó tem um sonho, e nesse sonho esquisitão lá, ele vê que alguma coisa vai acontecer. E ele tem essa espécie de premonição, mas é apenas uma inquietação de coração. Mas aí Deus se lembra de José, o traz à presença de Faraó, que revela esse sonho e diz assim, olha, vão vir aí 7 anos de bonança, e depois 7 anos de escassez, coloquem um homem sábio para comandar o Egito como governador. Faraó diz, é você esse homem. Então, ele está aqui, já se passaram 7 anos de bonança e agora começa o período de escassez. É nesse ponto da história que nós estamos. O que é que acontece? A gente tem acompanhado a história de José, os seus irmãos, a sua família, é retratada lá no capítulo 37, e não é nada bom o que a gente ouve acerca da família de José, que é uma família disfuncional. Aí a gente está acompanhando a história de José e temos visto quanto José tem crescido, tem amadurecido, tem sido santificado, tem o seu coração trabalhado por Deus. A gente já viu no capítulo anterior que o seu coração, o Senhor Deus limpa o seu coração, ele está disposto a perdoar os seus irmãos. Tudo bem. Aí agora, no capítulo 42, é como um retorno para casa depois de muitos anos. Eu não sei quantos anos faz que você não voltou em casa, talvez você seja de outra cidade. Aí agora, a Bíblia vai nos mostrar de novo como é que está a família de José. E aí, como é que eles estão? Será que melhoraram? Será que o caráter foi aperfeiçoado? Ou será que aqueles irmãos malignos venderam o próprio Benjamim, que é o irmão mais novo, filho de Raquel, irmão de José, por parte de pai e mãe? O que foi que eles fizeram com Jacó? O que foi que aconteceu? Ou será que eles se aprumaram? Será que eles tomaram rumo? Vamos ver. E aqui o texto começa a falar, depois de um tempão, 2 décadas se passam, como é que está esse povo? Olha só o verso 1. Sabedor Jacó de que havia mantimento no Egito, disse a seus filhos, por que estáis aí a olhar uns para os outros? Eu já disse a vocês, a fome bate na porta do mundo inteiro, e somente nos celeiros do Egito pode-se encontrar mantimento, porque eles se prepararam para enfrentar esse momento de escassez prenunciado pelo próprio Deus. Então, os celeiros do Egito se abrem para suprir as necessidades dos próprios egípcios e para o mundo inteiro, para o mundo da época, e eles vendem esse alimento. Quando a gente olha, parece que essa família não caminhou, não progrediu muito, não amadureceu muito. É uma família disfuncional. E a gente está falando sobre família esse mês, e aqui esse texto vai tratar, de certa maneira, dessa disfuncionalidade da família. Parece uma família disfuncional. Por quê? Parece, olha só, Jacó já tem quase 100 anos. E é ele que diz assim, é ele que percebe a situação, que sente um drama, que de fato a fome bate à porta,
Eles estão num período de escassez, e ele chama os seus filhos, que eles não são novinhos, diga-se de passagem, já são homens maduros. Mas me parece aqui que o teor de Jacó para com seus filhos, assim, é como filhos que não amadureceram como deveriam amadurecer, ou que pelo menos não estivessem atentos às necessidades da própria família. Gente, é por isso que ele vai dizer assim: por que vocês estão aí olhar uns para os outros? Por que é que vocês estão aí na internet? Por que é que vocês estão aí no Facebook? Olha, a fome está batendo a porta, e a nossa família, e a família de vocês, e os seus filhos? Gente, se acorde. Então, por esse teor, por essa fala do Jacó, que já tem quase 100 anos, parece que ele tem que assumir um papel de liderança que de fato lhe cabia, mas que seria já compartilhado com seus filhos, preparando-se para a partida iminente de Jacó e para liderar a sua própria casa. Esse clã precisava de líderes. Ora, irmãos, e essa não era uma questão de menor valor, se tratava de uma questão de vida ou morte, não era um gás que acabou no final do mês, que a gente pode esperar, fazer alguma coisa, mas era algo urgente. Veja no verso 2, e ajuntou, e Jacó completa: eu tenho ouvido, pela a fama corrente, de que lá no Egito há cereais, o único lugar que vocês podem encontrar alimento é lá no Egito. Desçam até lá e comprem deles. Para quê? Para que vivamos e não morramos. Veja, meus irmãos, era algo urgente, era algo extraordinário ali. Eles não poderiam protelar, eles não poderiam ficar quietos, parados, mas eles precisavam ir atrás de alimento. Veja, enquanto José, nós temos visto, acompanhado a história dele, ele está amadurecendo, não é? É um homem feito. Aos 30 anos, ele é governador do Egito, mas ele foi passando por um processo de maturação, de crescimento, e nós podemos olhar para José com os olhos, e agora nós olhamos para os irmãos de José, e podemos ver que a coisa parece que o tempo parou, lá em Canaã. E aqui nós podemos pensar que Deus usa as dificuldades para transformar meninos em homens, como foi com José. É por meio da dificuldade, muitas vezes, que Deus vai forjando o caráter, a maturidade, transformando nesse processo meninos em homens. Isso tem implicações para a gente hoje. Por exemplo, um jovem que vê as necessidades dos pais e que não atenta para o fato de que ele também pode ajudar nas finanças a família. E que talvez de uma forma egoísta ele começa a adquirir isso ou aquilo, não pensando num bem maior. Ora, a sua responsabilidade é para com os seus pais também. Olhamos muitas vezes, podemos pensar: eita, essas finanças aqui é minha, então tudo bem, eu vou curtir. Mas olhe também, mesmo que os seus pais não precisem desses recursos, faz bem cooperar com a manutenção do lar, se você tem condições. 1 Timóteo, diz assim: se alguém não cuida dos seus, especialmente dos de sua própria família, este tem negado a fé e se tornou pior do que um descrente. Ou seja, chegue junto, meu irmão, na bênção, faz parte. Eu estou dizendo para meninos, vale para as meninas também de alguma forma, se há uma necessidade. Os esposos pais, que precisam estar atentos para as necessidades da casa e não cuidar só do carro, sabe? Às vezes acontece isso, tem uma necessidade, mas aí o indivíduo ele tem um apreço maior e só quer cuidar de alguma coisa que vai lhe trazer prestígio e acaba colocando a família numa despesa desnecessária para adquirir um bem que é muito mais em favor dele do que em favor da própria família. Observe com atenção quais são as necessidades da sua esposa, não as vaidades da esposa, porque senão a gente, meu Deus do céu, se bem que Raquel não é vaidosa não. Mas aí a gente pode pensar, não nos caprichos da esposa, não nos caprichos dos filhos, mas nas necessidades dos filhos e da esposa, do cônjuge, que é nossa responsabilidade suprir. Precisamos estar atentos a isso. Às vezes, irmãos, é a gente que provoca as vacas magras em nossa casa, por causa da indolência, ou por causa da preguiça, ou por causa de uma falta de cuidado nas nossas finanças.
vamos deixar que a vaca magra venha, mas pela providência de Deus, né? E Ele mesmo há de suprir todas as nossas necessidades. Às vezes, no próprio... o adolescente ou o jovenzinho em casa, eu sei, você não está no mercado de trabalho, mas amadureça com as atividades do lar, amadureça com atividades que os seus pais gentilmente pedem, né? Não é bem pedir, mas que, né, chegue junto nas atividades da casa. Isso vai servir para o seu processo de crescimento, para amadurecimento, e o melhor, você vai estar glorificando a Deus fazendo essas coisas sem murmuração. Fala, Jesus. Na igreja, sabe? Tem irmãos que deixam de crescer, de amadurecer. Uma coisa eu tenho aprendido, eu já falei isso várias vezes aqui, mas é no fato da gente se mostrar para o trabalho, para o serviço que Deus pegue, que Deus use, que Deus dá dons, que Deus dá talentos, sabe? Então se mostre para o trabalho na casa do Senhor. Esse deve ser um tempo de crescimento para a gente. Não pense que o tempo passa no Egito, a dinâmica do Egito, às vezes é a nossa vida de trabalho, a gente vou comparar assim, mas em Canaã, não dá um prego numa barra de sabão. Vamos embora, gente. Esse é tempo de crescimento, tá bom? Não é só os filhos, não. Jacó parece que ele precisa de um ajuste também. E quem é que não precisa de ajuste nesse mundo de meu Deus, nesse mundo quebrado? Agora, olha o que acontece. Os irmãos, ele está com esse discurso, vão atrás de comida. Ele tem 12 filhos, não sabe que José está vivo, mas ali na casa dele tem 11. Mas olha o que diz aí nos versos 3 e 4. Então desceram 10 dos irmãos de José. Ué, cadê o outro? 10 dos irmãos, está faltando quem aí? Está faltando na conta, Jacó. Está faltando Benjamim. O Benjamim. Por quê? Ele diz, terminando o texto, ele diz assim, para comprar cereal do Egito. A Benjamim, porém, irmão de José, ele não enviou na companhia dos irmãos. Sabe o que é que ele dizia? Para que não lhe suceda, acaso, algum desastre. Ele tinha motivos? Em parte, talvez, por causa do trauma que ele tinha vivido lá com José, que saiu e não voltou. Talvez pairasse alguma desconfiança para com seus filhos. É possível. O pecado deixa marcas, né? O pecado deixa marcas. Mas o que ocorre é que Jacó, ele continua com um filhinho do coração, com um queridinho. Se ele tinha José, e José não voltou para casa, era dado como morto, foi dado como morto, agora ele transfere os seus afetos para quem? Para Benjamim. Ele perdeu aquele filho e ele é como se ele pensasse, olha, eu perdi o filho da minha amada Raquel, os outros filhos eram de outras esposas, então ele vai dizer assim, não, então esse aqui eu guardo para mim. Então se eu já tinha cuidado com José, o meu cuidado vai ser ainda mais redobrado com esse menino, que não era menino mais na época, já era um jovem. Mas eu vou guardar ele assim, bem pertinho de mim, e nenhum mal vai acontecer com ele. Ou seja, Jacó precisa amadurecer. Ele é um homem complexado. Ele parece carregar essas marcas do passado sobre si durante 20 anos. Como foi para Jacó viver 2 décadas com saudades de José? Deve ter sido bastante difícil. E parece que Benjamim agora era visto como o único consolo. Há marcas profundas que ficam na gente e que, por mais que o tempo passe, essa ferida parece nunca fechar, nunca sarar. Mas a gente pode dizer que esse é um tipo de egoísmo que Jacó tinha e que precisava ser trabalhado. Porque ele somente transfere esse afeto, e isso era danoso, isso trazia insatisfação por parte dos outros irmãos, que continuavam a olhar, papai não mudou não. Se era José, agora é Benjamim. E quem sabe se Benjamim não escapou por pouco das garras dos irmãos. Deus estava santificando os homens lá. Era isso que estava acontecendo, gente. E aqui fica a lição. Olha, enquanto Deus não for o centro da vida da gente, vamos sofrer. Enquanto coisas ou pessoas ocuparem a primazia no nosso coração, ocupando um espaço que não lhes compete ocupar, a gente vai sofrer, porque a gente vai estar sempre tendo aquela impressão que nós estamos perdendo ou que nós iremos perder. E isso é complicado. Temos que viver pela fé.
Não somos nós, por mais que tenha o aspecto da responsabilidade, do compromisso, do afeto que protege, quem ama protege, mas proteger é uma coisa e super proteger é outra coisa. Há mães, pais que têm filhos grandes, que já são responsáveis pelos seus atos, mas fica ali com aquele afeto do coração e se machucando tanto. É claro que pai e mãe se machucam pelo afeto inato para com seus filhos, mas há um aspecto de responsabilidade pessoal, intransferível, que precisa aqui ser esclarecido. E às vezes, pai e mãe, que eles falam para mim também, essa superproteção impede que o menino deixe de crescer, impede que o menino deixe de amadurecer, que cresça. E isso é danoso para a própria saúde da família, para a própria saúde do lar. Então, a gente precisa cumprir o nosso dever de guardar nossa responsabilidade, mas sem paranoia ou idolatria. Sem isso. Aqui podemos ver que Deus se interessa pelo progresso do seu povo. E é um outro ponto aqui. Deus se interessa pelo progresso do seu povo, pela santificação dos seus, e por isso não deixa os pecados assim no mar do esquecimento, sem tratamento. Ele é o pastor que nos pastoreia e não deixa que os nossos pecados fiquem no esquecimento. Por nós, o que a gente faria? Deixaria tudo quietinho, né? O tempo vai passando e assim parece que é melhor não mexer nessa questão de pecado, porque aí a gente vai pecando de maneira mais tranquila, sem ser incomodado. Mas Deus é aquele. Eu já falei para vocês que o pastor é aquele que tem a responsabilidade de não deixar os irmãos pecarem com a consciência tranquila. É ainda que o pastor deixe, porque não sabe tudo, Deus não deixa você viver uma vida tranquila em pecado, e por isso Ele nos sacode, é por isso que Ele mexe com a nossa vida, é por isso que providencialmente Ele está provocando essa mudança, e é Ele que está conduzindo esse processo de transformação. É fato, transformação não ocorre do dia para a noite, muitas vezes, mas elas devem acontecer se o Espírito de Deus está em nós. O próprio Deus tem um compromisso de nos aperfeiçoar e de nos santificar. É isso que a gente vai continuar vendo. No segundo ponto, os erros agora são confrontados, a conta chega. Mas para quê? Para que o caráter seja forjado. Nosso caráter precisa ser forjado e aí os nossos pecados eles devem ser confrontados. No versículo 6, os irmãos sobem até o Egito, se encontram, e esse é o primeiro encontro com José depois de 20 anos. Eles não sabem, nem imaginam por onde anda aquele menino, que agora já tem mais de 30 anos, e é nada mais, nada menos do que o governador, o segundo homem mais poderoso da terra, na época. O que é que eles fazem? Se prostram. Lembrou? Talvez sim. Capítulo 37, quando Deus dá um sonho a José, e ele sonha com 11 feixes se prostrando diante do feixe dele. Sol, luz e estrelas se prostrando diante dele. Mas aqui, esse sonho, ele começa a ser concretizado. José conhece os seus irmãos, mas os irmãos não conhecem José. Tem aquele ditado que diz assim, quem apanha nunca esquece, né? Mas aqui está tudo dentro do aspecto da redenção. Mas José, quando olha aqueles camaradas assim, não é que são eles aqui que estão diante da minha face. Sem que José ordene, se prostrem. Eles se prostram. Começa aqui, está só começando, esse processo aqui do cumprimento da promessa de Deus, relacionado a José, para enaltecimento de José? Não, mas para a preservação do povo de Deus. A gente precisa ter isso em mente. Ele reconhece, o que é que ele faz? Ele resolve provar os seus irmãos. Ei, vocês são espiões. Vocês vieram aqui para espionar a terra porque vocês querem saquear os nossos celeiros. Era uma prática comum na época, né? Uma vez a gente pensando, não tinha alimento na terra inteira, só tinha no Egito. Então, muito provavelmente, espiões passavam ali por compradores e adentravam lá o Egito, com a intenção de saquear lá os celeiros. Então, esse foi o método que José
utiliza para dar uma prensa naquele povo, para provar o coração dos seus irmãos. Mas não é uma prova com requintes de crueldade, parece ser, né? Mas não com requintes de maldade, só um pouquinho, né? Mas não com requintes de maldade, porque na intenção do seu coração, os irmãos já estão perdoados. A gente pode lembrar do que o nome do filho lá que ele colocou lá no capítulo 41, que Deus fez com que ele esquecesse das suas dores. Então, Deus já trabalhou no coração desse homem. Só que eles dizem, não, nós não somos espiões. Prove aí, como é que vocês são espiões? Se vocês são espiões, vocês vão dizer que são espiões, obviamente. Como é que a gente faz, então, nessa história? Ele diz assim, nós somos todos filhos de um só homem. Ou seja, seria arriscado, se fossem espiões, de um pai enviar todos os filhos, e aí a casa cair para todo mundo, e aí o sucesso daquela empreitada ia por água abaixo. É mais ou menos isso que eles estão querendo explicar para o governador do Egito. José não quer saber de história. Vocês são espiões, sim. Vocês são espiões, e aí aperta os irmãos, aí eles vão dizer algo, olha, no verso 11, olha o que eles dizem. Tudo que você falar vai ser usado contra você no tribunal, né? Olha o que diz o verso 11. Então disseram os... Não. Verso 11 diz assim. Somos todos filhos de um mesmo homem, somos homens honestos. Os teus servos não são espiões. Ele está dizendo o quê, gente? Nós somos homens honestos. Eles estavam dizendo isso para quem? Para o próprio irmão a quem eles tinham vendido, de maneira covarde, e tinham enganado seus pais, mas eles estão dizendo assim, nós somos honestos. Aí, Vold Balcom, ele tem, um pastor, ele tem uma citação, um texto que fala da história de José, ele diz assim, os irmãos dizem, nós somos homens honestos. Isso praticamente nos convida a investigarmos o caráter deles. Dá para ouvir o eco do texto dizendo, nós somos assassinos, sequestradores, adúlteros e mentirosos, mas não somos espiões. Porque é isso. E a história desses homens, desses irmãos de José, eles têm um histórico bem pesado. Simeão e Levi, por exemplo, eles eram violentos. Quando a gente olha o próprio Judá, ele se prostituiu. E todos os irmãos, e estou falando isso de textos anteriores, depois você pode ver toda a história, e tudo isso, e todos eles estavam com as mãos sujas de sangue. Ora, não tinham matado José, mas tinham matado um animal e tinham sujado as vestes de José com esse sangue. Eles eram criminosos, enganadores, mas eles diziam, eu posso ser tudo, mas isso aí eu não sou. Isso aí não beira um legalismo, né? Porque muitas vezes nós enchemos o nosso peito e dizendo, olha, isso aí não, nunca traí a minha esposa. Mas quando a gente vai ver a história, o histórico, ele distrata os seus pais, ele é um mentiroso, ele é um enganador. Não, mas eu não faço isso. No final das contas, irmãos, quem de nós pode dizer, eu sou honesto? Quem? Quem pode dizer? É claro que no meio de um povo santificado, um povo piedoso, de muitos erros você já se livrou, você já foi lavado, mas quando o Senhor olha do céu à terra, Ele olha para o mundo e diz assim, não há um justo sequer. Mas Ele olha para dentro da igreja e diz assim, não há um justo sequer. Não há. Há justificados agora pelo sacrifício do Senhor Jesus. Aquele crime que eles tinham cometido há 2 décadas estava sendo um segredo guardado às 7 chaves. Como foi que eles conseguiram, hein? Como é que a gente consegue um negócio desse? Uma proeza dessas, 20 anos. Quem sabe de vez em quando a gente tocava nesse assunto. Quem sabe uns mais quebrantados, que bobagem eu fiz. Outros assim, querendo tapar o sol com a peneira. Mas José merecia mesmo. Era muito atrevido. Como foi esses 20 anos? Como é a vida daquele que esconde o seu pecado, hein? Como é? Que passa tantos anos cometendo uma atitude assim pecaminosa, mas tem uma vida aparentemente
piedosa e que vem à igreja, cumpre o seu dever religioso, é um bom pai ou um bom filho, mas assim, na sua intimidade, na sua vida, ele tem algo que tem um erro, um pecado que ele persiste em cometer, sem arrependimento, sem quebrantamento. Como podemos fazer isso? Eu não estou falando de pessoas do mundo, nós estamos falando da igreja, porque essa aqui é a igreja do Senhor, em Gênesis. Essa pequena igreja pastoreada por Jacó. Pense numa confusão. O fato é que eles passaram 20 anos presos, algemados ao seu pecado. Eles passaram 20 anos escravos. Se José passou 13 anos como escravo no Egito, eles já estavam há 20 anos sendo sentenciados por causa da sua consciência. Continuavam presos, continuavam escravizados. Ele diz no verso 3, o mais novo, dizendo que não são espiões, nós temos 11 irmãos, um está em casa com o papai e o outro já não existe. É claro, na consciência deles, eles preferiram matar José. O outro já não existe. Ele está falando isso de frente a José. Essa história é fantástica, não é não? Ele está dizendo isso de frente a José. E esse já não existe. Está lá o homem vivo, preservado por Deus, como governador do Egito e como salvador dos próprios irmãos. Às vezes, tentamos fugir dos nossos erros, mas enquanto nós não tratamos da forma devida, esses pecados continuam como sombras, nos acompanhando. Eles deitam com a gente, eles andam com a gente, saem de férias com a gente, eles vêm para a igreja com a gente. José tem um primeiro plano agora. Ele coloca os seus irmãos na prisão durante 3 dias. Ele diz assim, olha, vamos fazer o seguinte, vocês vão para a prisão, vocês vão ter que, um de vocês terá que ir a Canaã, não é? E trazer Benjamim, e depois que trouxerem o seu irmão mais novo, aí vocês serão libertos. Esse é um primeiro plano, aí a gente vê isso dos versículos 14 ao 17. Aí José, de forma muito benevolente, ele acaba mudando o seu plano. E qual é o segundo plano de José? Ele resolve deixar somente um prisioneiro, enquanto os irmãos levariam os mantimentos para a sobrevivência dos seus parentes. Era mais ou menos uma semana para eles chegarem até o Egito, mais uma semana para voltar. Então, aí daria o quê? 15 dias. Eles passaram mais 3 dias presos, e a gente tem que lembrar que a coisa estava difícil, eles estavam sem alimento. Então, José aqui está pensando, com esse coração benevolente dele, né, bondoso, ele está pensando nos seus parentes lá, sem os irmãos descobrirem nada ainda do seu plano. Então, é esse o plano. Por que ele faz isso? Olha o verso 18. Qual a motivação de José? Ele diz assim, ao 3º dia disse-lhe José, fazei o seguinte e vivereis, pois temo a Deus. Essa é uma das frases mais importantes do texto, pois eu temo a Deus. E você sabe que não somente a frase, mas a fé, nisso que ele está falando, nesse Deus, vai mudar completamente, ou pelo menos deve mudar a forma como nós lidamos com os nossos parentes que nos dão trabalho, a forma como nós lidamos com os nossos inimigos, a forma como nós lidamos enquanto parte que magoou alguém. O temor do Senhor vai fazer toda a diferença. Então, é uma família cheia de pontos de erros, coisas a serem acertadas, mas eles temem a Deus. Esse é o elo que continua a ligar os irmãos de José, os pais de José, ao próprio José, depois de 20 anos. O pai de José, eles temem a Deus. E é essa a diferença que faz na igreja, não é? Saber que tememos a Deus. Com os nossos erros, com os nossos fracassos, com gente assim que a gente preferiríamos que saísse da igreja, ou de gente magoada com o outro, que não gosta de sentar nem perto, que fica olhando a escala para ver se aquele irmão vai vir, porque se ele vier, tira o meu nome, e se ele vier, coloca o meu nome. Sabe, é o fato de nós temermos a Deus que faz com que a gente encare tanto aquele que magoou a gente,
quanto aquele que precisa ser retratado por nós. É o temor a Deus que faz isso conosco. O que é que você faria? A vingança é um prato que se come o quê? Vocês sabem disso, né? Mas vocês fazem isso não, né? Está ali José, governador do Egito, com quem diante dele? Os 10 irmãos, não tinha nem Benjamim para ele, de maneira mais fria, assim, colocar um peso maior sobre eles, sentenciando-os, fazendo com que eles pagassem, reparassem de alguma forma o dano que eles tinham cometido a José, que foi forte, as marcas que eles deixaram na vida desse jovem. Mas o que é que ele faz? Quando você tem a chance de se vingar, o que é que você faz? Você pisa na cabeça do outro? Ou você não concede o perdão, porque se você não concede o perdão, é a forma de manter um certo domínio sobre a outra pessoa, e depois se você perdoar, estão no mesmo patamar. O que é que você faz? Quando tem a chance, quando o mundo dá voltas, né? O mundo dá muitas voltas. Quem me viu passar quem me viu passar na prova e não me ajudou, agora eu sou governador. Agora a conversa é diferente. Pensa que eu estou só com aquele casaquinho lá dado por papai. Agora eu tenho uma coroa e tenho um anel. Tenho um veste e tenho uma carruagem real. E agora? E tenho as chaves da prisão. E agora? O que é que vocês vão fazer? Ele teme a Deus. Ele trata com benevolência aqueles que machucaram sua vida e pisaram nele. E é assim que nós devemos agir também. Só o Evangelho pode fazer isso. Porque só o Evangelho, só Jesus Cristo pode transformar o nosso coração. O que é que a gente faz quando a gente vê como nós tratamos aquele que nos magoou tanto? Como? Com misericórdia, porque é assim que José está tratando seus irmãos. O que é que ele diz? Versos 19 e 20, ele vai dizer assim: vão e voltem com seu irmão mais novo. O alimento não ia durar o tempo todo, ele sabia que os irmãos teriam que voltar atrás de comida. É a ética da barriga, eles vão ter que voltar, essa comida vai acabar, ainda a gente vai ter muito tempo de escassez. É a partir daí que eles começam a demonstrar sinais de mudanças mais claras. Olha o que diz agora no verso 21, e esse é um dos outros versículos mais fortes aqui dessa passagem. Ele diz assim: então disseram uns aos outros. Vamos ler juntos essa parte? Então disseram uns aos outros: na verdade somos culpados, no tocante a nosso irmão, pois lhe vimos a angústia da alma, quando nos rogava, e não lhe acudimos, por isso nos vem esta ansiedade. Há uma declaração de culpa aqui. Na verdade, nós somos o quê? Culpados. Essa é uma declaração coletiva. É uma confissão de pecado coletivo dos irmãos. Talvez eles nunca tivessem dito isso durante 2 décadas, mas agora eles estavam confessando uns aos outros e com o seu coração quebrantado: nós somos culpados. E agora, mais uma vez, vinha à tona a sua mente tudo que eles tinham feito com José, mas a forma como eles começam a tratar essa questão agora é diferente, porque agora há uma declaração de culpa. Isto é mais traduzido por: somos culpados e estamos sendo castigados. O hebraico utilizado aqui se refere tanto à culpa quanto ao seu castigo, porque os 2 elementos são inseparáveis. Culpa e castigo. Somos culpados. Declaração de culpa. Estamos pagando por aquilo que fizemos. Parece que o crime tinha já prescrito. Não. O Senhor hoje nos faz esse encontro de novo com o nosso passado para nos redimir, para nos quebrantar. E se hoje o Senhor te faz ter um reencontro com o seu passado, e talvez um passado recente, talvez uma prática da sua vida, esse reencontro, meu irmão, é para que você se arrependa, é para que você abandone, e para que você se volte para o governador de todo mundo, para o Senhor Jesus Cristo, confessando os pecados. Nós cantamos já essa noite em relação à confissão, né?
É no ato de confessar, é no ato de dizer, eu sou culpado, que aí começa-se um trabalhar mais profundo da parte de Deus em nossas vidas. Essa é a primeira declaração deles. Essa é a primeira vez que eles declaram sua culpa. Já parou para pensar que não há crime perfeito? Tem um videozinho, um perfil no Instagram, chamado Sou Eu na Vida. Aí de vez em quando eu fico olhando essa bobagem, tá bom? Não aconselho nem vocês olharem, mas é só bobagem. Mas teve um dia desse, que olhando esse perfil, e dois indivíduos, dois criminosos, tentaram entrar numa agência bancária sem serem notados pelo sistema de alarme, né? Pelo sistema ali de sensor de presença. Aí eles tiveram uma ótima ideia. Qual foi a ideia deles? Eles se cobriram com papel alumínio. Se cobriram. Olha a cena. Meu pai do céu. Se eu fosse um criminoso, ia ser mais ou menos assim. Aí, se cobriram de papel alumínio, entraram na agência, de fato, eles burlaram os sensores de presença. Ótimo, parabéns. Mas as câmeras captaram tudo. Vamos lá, prender esses indivíduos que invadiram a agência bancária, foram pegos com a mão na massa. Gente, assim somos nós quando tentamos esconder alguma coisa de Deus. Queremos não ser pegos pelos sensores. A gente vai no silêncio, não é? Na surdina. Ninguém está vendo. Ninguém está olhando. Eu já sei como é que faz para que ninguém pegue a gente. Eu já sou fera nesse negócio. Mas a gente esquece que mesmo quando a gente comete pecado sem suscitar suspeita, sem fazer barulho, diante de Deus nós somos vistos a todo tempo. Esconder pecado do Senhor parece algo genial, mas é uma tremenda burrice. Mas é no ato de confessar e deixar. A Bíblia diz, aquele que confessa e deixa alcançará misericórdia. Então, em último lugar, mudanças precisam de tempo, mas Deus conduz esse processo de transformação. Vimos agora que os erros são confrontados para quê? Para que o caráter possa ser forjado, o caráter dos irmãos de José está sendo forjado. Em último lugar, a graça alcança pecadores arrependidos de forma surpreendente. Vamos andar, vamos caminhar. Eu quero ler com vocês do versículo 25 agora até o versículo número 35, por hora. Vamos ler de forma alternada? Ordenou José que lhes enchesse os sacos de cereal e lhes restituíssem o dinheiro, a cada um no seu saco, e os suprissem de comida para o caminho, e assim lhes foi feito. Abrindo um deles o saco de cereal para dar de comer ao seu jumento na estalagem, deu com o dinheiro na boca do saco de cereal. E vieram para Jacó seu pai na terra de Canaã, e lhe contaram tudo o que lhes acontecera, dizendo: Dissemos-lhe, somos homens honestos, não somos espiões. Respondeu-nos o homem, o Senhor da terra: nisto conhecerei que sois homens honestos. Deixai comigo um de vossos irmãos, tomai o cereal para remediar a fome de vossas casas e parti. Aconteceu que, despejando eles os sacos de cereal, eis cada um tinha a sua trouxinha de dinheiro no saco de cereal, e viram as trouxinhas com o dinheiro, eles e seu pai, e temeram. Até aí. Meus irmãos, nesse terceiro ponto aqui, estou falando que a graça alcança pecadores arrependidos de forma surpreendente. Por quê? Olhando para essa porção aqui. José estava ali ouvindo tudo, algema Simeão na presença dos irmãos, e parece que tudo vai acabar, aquela tentativa deles, da defesa deles, dizer, nós não somos espiões, vai cair por terra.
José sai de cena, chora, mostrando a humanidade de José. Era um homem que passou por tantas coisas, a gente não viu José chorar. Lembra? Ele foi escravizado, sofreu, foi para a prisão, foi injustiçado. Ele não chorou. Mas nesse momento tem coisa para a gente, né, que toca mesmo na nossa ferida. José sai da presença dos irmãos, chora de maneira copiosa. Como é que ele vai fazer agora? Qual vai ser a sentença? Ele diz assim: façam isso e vocês vão viver. Está lá no versículo 18 ainda. Façam isso. Ele vai, diz o plano. Voltem os 10, um fica preso, que no caso aqui é Simeão, Simeão que tinha se esquivado da culpa, né? Alguns versículos atrás, ele diz assim: eu não disse na época, não era para fazer isso com o menino, olha o que a gente está passando agora. Agora Simeão se vê, Rubem se vê livre, na verdade era Rubem, perdão, e agora Simeão vai à prisão. Como é que eles vão escapar dessa prova? Qual vai ser a pena, qual vai ser o desafio que José vai colocar? Voltem para casa com cereal. Eram 10 iriam ficar, agora só um vai ficar. E ele ainda coloca às escondidas o dinheiro de volta. Pense numa sentença pesada para esses irmãos. Eu quero que você comece a perceber quanta graça de Deus há por meio de José, na ação desse homem de Deus para com a vida dos seus irmãos. Olha o peso da sua mão como poderia ser, e a sua mão é leve para com os seus. Um pastor comentarista, Bruce Waltke, ele diz assim: suas táticas relacionadas a José, suas táticas são duras, porém suas emoções são ternas. As táticas dele são duras, está vendo que as táticas dele são bem duras, as táticas de José, mas o seu coração, suas emoções são ternas, seu coração é grande demais. Eles já tinham sido tratados com favor quando eles tinham passado três dias na prisão, né? Já tinha sido um favor. Eles não foram tratados ali, tudo indica que eles não foram tratados assim de maneira ríspida. Todos são culpados, mas só um fica. Veja se isso lembra o Evangelho isso. Todos são culpados, mas só um fica na prisão. Nosso Cristo, ele leva a nossa culpa. É claro que ele ficou só na prisão ali, o irmão. O nosso Cristo padeceu, sofreu por nós pecadores. Até o suposto castigo dado por José é cheio de graça. Eles não iam ter trabalho, iam voltar para casa. É claro, sem o seu irmão, sim, o irmão tinha ficado como prisioneiro, o Simeão, mas ele ia ser bem tratado, como foi bem tratado. E como eu falei para vocês, quando eles voltam, eles começam a perceber, na metade do caminho, um irmão vai olhar lá, vai abrir o saco de cereal e vai ver uma trouxinha. Quando ele abre, tem dinheiro. Meu pai do céu, o que é que ele quer fazer com a gente? Será que eles nos querem apanhar como criminosos agora? E agora com uma prova material, pronto, agora se a gente voltar para o Egito, se a gente colocar os pés no Egito, a gente não vai sair nunca mais. Esse governador, ele está tramando alguma coisa contra a gente e a gente não sabe o que é. Mas os pensamentos do governador do Egito para com os seus irmãos eram os melhores possíveis. Veja quanta graça há. Veja quanta graça há nisso. Eles têm essa surpresa e no versículo 28, olha o que vai dizer. Devolveram o meu dinheiro, disse um dos irmãos. Aqui está na boca do saco de cereal. Desfaleceu-lhes o coração e atemorizados entreolhavam-se dizendo: que é isto que Deus nos fez? É a primeira vez, se nesse texto é a primeira declaração de culpa deles, é agora a primeira vez nessa narrativa que eles falam em Deus. Agora eles sabem, Deus está fazendo alguma coisa com a gente aqui. É Deus. Quando nós entendemos que é o Senhor trabalhando com a nossa vida, trabalhando no nosso caráter, trabalhando com o nosso coração, eles começam a dizer, tem alguma coisa diferente aqui que a gente não está conseguindo entender. Mas por que é isso que Deus fez com a gente? Que planos são esses? O que é que está acontecendo? No verso 35, leia comigo. Acompanhe comigo, diz assim: aconteceu, eles chegam já diante de Jacó, aconteceu que despejando eles os sacos de cereal, eis cada um tinha a sua trouxinha de dinheiro no saco de cereal, e viram as trouxinhas com dinheiro, eles e seu pai, e temeram. Eles vão continuar confusos lá no outro capítulo, lá no versículo 18 do capítulo 43, olhe comigo.
Os homens tiveram medo porque foram levados à casa de José e diziam: é por causa do dinheiro que da outra vez voltou nos sacos de cereal para nos acusar e arremeter contra nós, escravizar-nos e tomar nossos jumentos. Veja, eles estão aqui perplexos, eles não conseguem entender o que é que está acontecendo. Se um só tinha descoberto ali que tinha o seu dinheiro devolvido no seu saco de cereal, depois eles vão perceber que, na verdade, não era só um. Todos tinham tido seu dinheiro devolvido. Gente, assim é na igreja. Assim é na igreja. Deus não assiste com graça somente um de nós, somente o pastor que Deus deu uma graça maior, ou um irmão mais piedoso. Todos nós recebemos da parte de Deus essa bênção. E agora nós somos o quê? Devedores. Porque os irmãos agora passaram a ser devedores do governador do Egito, mesmo tendo com quem pagar. O que é isso? Isaías 55 vai nos ajudar a entender melhor essa verdade. Diz assim, o profeta de Deus: a todos vós, os que tendes sede, vinde às águas, e vós, os que não tendes dinheiro, venham, compram e comam. Sim, venham e compram, sem dinheiro e sem preço, vinho e leite. Ele está falando aqui num contexto de graça. Venham, mas venham sem dinheiro, porque a graça é dada por Deus, é um favor imerecido. Não é o que nós podemos comprar e seria muito pouco. Veja o favor que os irmãos de José estão alcançando para com o governador do Egito, para com aquele que sabia todas as suas falhas mais gritantes, o seu crime maior. E agora ele diz: voltem lá. E de surpresa ele coloca lá o dinheiro de volta na bagagem. Para nós, pecadores, é tão difícil entender a graça de Deus, porque nós somos meritórios. Pagou, levou. Pecou, pagou. E eu me lembro de um meme que eu vi quando a primeira vez alguém escuta sobre as doutrinas da graça. Aí era um bonequinho assim que não conseguia dormir a noite inteira. Como pode alguém, pecador como eu, que mereça o inferno, receber graça da parte de Deus? Como é que pode? Humanamente falando, você olharia para José e diz assim: é inconcebível isso, é loucura. Isso não existe. Mas isso é graça de Deus para com os pecadores. E essa é a mesma atitude agora que nós devemos ter para com o outro. Ora, se José, olhando para o seu histórico, ele é vítima, então os seus irmãos eram devedores. Mas olhando num contexto maior, José é pecador também, é falho também. E ele foi assistido por graça, quando escravo foi elevado à posição de governador. O que foi que ele fez? Ele interpretou um sonho, foi isso? E quem foi que deu esse dom a ele? Deus. Ou seja, José não tinha nada, e ele sabia, ele mesmo declarava isso. Ele não tinha nada que não tinha recebido do próprio Deus. Então, em todo esse contexto, nós vemos um favor imerecido, essa graça que é extraordinária, que nos deixa perplexos, que nos fazem pensar assim: o que é que Deus está fazendo? O que é que Deus está fazendo? Quanta misericórdia há. E aí, nesse finalzinho, eles temem, todos temeram, sem entender o que é que estava acontecendo. Isso vai ficar mais claro a partir de agora e no próximo capítulo, mas isso a gente vai ver numa outra oportunidade. Tá bom, meus irmãos? Só para encerrar, algumas verdades para a gente fixar. Aqueles que temem a Deus, eles estão sendo santificados por Ele. Eles estão sendo aperfeiçoados pelo próprio Senhor. Nós vimos aqui uma família que saiu de cena durante 2 décadas. E nós voltamos a essa casa e encontramos os velhos erros. Da mesma forma, nós podemos olhar para o nosso irmão que você lida com o mesmo pecado dele há tanto tempo. E da mesma forma, você olha para a sua esposa, para o seu cônjuge, e você tem lidado com esse pecado, com as falhas desse cônjuge há tanto tempo. Gente,
se pertencem ao Senhor, estão sendo santificados. Se é num contexto onde a outra parte não teme ao Senhor, você está sendo aperfeiçoado. É você que está sendo santificado. E ainda tem a chance de, pelo seu exemplo, anunciar o Evangelho à outra parte. Deus não desiste de trabalhar em nós e em nosso favor. Por quê? Porque Deus é o maior interessado no nosso crescimento espiritual. Ele é o maior interessado. Se os pais desejam o crescimento dos filhos, se um pastor deseja o crescimento das ovelhas, o que podemos pensar de Deus? É Ele o maior interessado no crescimento dos seus, das suas ovelhas, da sua igreja, da sua vida. Por isso, Ele não deixa os nossos erros no esquecimento. Pela gente colocar, a gente ia colocar tudo debaixo do tapete. Mas Deus é aquele que confronta o nosso pecado para forjar o nosso caráter. Porque Ele sabe, se não houver uma iniciativa divina, a gente não vai apresentar nenhum tipo de progresso. Mas a iniciativa é dele. Última palavra, meus irmãos, que tenho para dar é que precisamos nos voltar para Jesus. Nos voltemos para Jesus. Nos voltemos para aquele que pode nos conceder misericórdia. Talvez você esteja envergonhado por causa dos seus pecados. Talvez com a roupa lá de alumínio, refletindo para todo mundo, bizarra. O que é que Deus vai fazer? Se volte para Ele e se vista com as vestes da justiça de Cristo. E o Senhor Deus promete não usar as imagens das câmeras contra você, por causa do seu filho. Isso é graça, isso é redenção. E agora, volte para aqueles que pecaram contra você e não pague o mal com mal, porque não foi assim que Deus tratou você. E Cristo nos fala isso. As táticas são duras, porém suas emoções são ternas. O coração do nosso Deus é longânimo e amoroso, assaz benigno. Vamos orar, irmãos? Vamos ficar de pé. Quero convidar os irmãos do louvor. Depois da nossa oração, nós vamos terminar aqui com um cântico. Fechemos os nossos olhos. Vamos orar ao nosso Deus. Nós temos a certeza, Senhor, que o Senhor nos trata com uma graça surpreendente. A gente não consegue entender, senão através do Evangelho. Olhando para o sacrifício de Jesus, que leva a nossa dívida, que toma sobre si as nossas dívidas, e coloca um crédito na nossa conta, e nos transporta para a família de Deus, e agora somos adotados e temos um Pai no céu, e tudo que é do nosso Cristo é nosso também. Por isso nessa noite nós queremos nos voltar ao governador, não só do Egito, mas o governador de todo o mundo, o único que sabe todas as nossas faltas, os nossos pecados. É o único que pode nos dar sobrevivência, porque Tu és o pão da vida, o pão vivo que desceu do céu. Derrama uma graça especial nessa noite sobre a vida daqueles que não Te conhecem ainda, mas que através dessa exposição, Pai, ficaram sem entender como é que pode um Deus ser tão gracioso. Opera, Espírito Santo de Deus, para que consigam entender, consigam crer. Primeiramente é crer, que confessemos os nossos pecados, Pai, uns aos outros, diante do Senhor. Não queremos ser escravos do nosso passado. Se o nosso passado nos condena, o Senhor nos redime e nos dá uma esperança viva, nos ergue de toda e qualquer culpa e nos garante uma herança maravilhosa, eterna
que já tomamos posse por meio de Jesus. Amém.